Olá, malta. Depois de ter entrado no ar a entrevista, tão aguardada entrevista de Tucker Carlson com o Vladimir Putin, achei por bem fazer aqui um videozinho de reação à coisa. Ah, o primeiro comentário é que o Vladimir Putin deixou o senhor Tucker Carlson um bocado à nora. Não era, o Tucker Carlson não estava bem à espera da entrevista que se sucedeu. Porquê? Bem, primeiro, aqui um detalhe, o Putin achou por bem dar uma seca de 2 horas. O Tucker Carlson chegou à hora marcada para a entrevista e o presidente russo chegou 2 horas depois, que é uma coisa, enfim. Nem vou comentar. Depois destas 2 horas de seca, o homem quer começar a entrevista e faz-lhe uma pergunta do género: então, mas diga-me lá porque é que iniciou a operação militar na Ucrânia e porque é que sente que a NATO é uma ameaça. E o homem virou-se para ele: oi, vamos lá com calma. Vamos com calma, que isto não é um reality show, isto é uma entrevista a sério, certo? Então, se é uma entrevista a sério, meu amigo, vamos começar no ano 1800, no ano 862. 862. Ou seja, a primeira meia hora da entrevista foi uma coisa opá, inexplicável em política. Ou seja, eu não me lembro de ver algum político numa entrevista de largo espectro mediático estar meia hora a percorrer 1200 anos de história do seu país. Não é? Tipo, pá, uma coisa impressionante, mesmo impressionante. Mas isto para quê? Em síntese, não vale a pena estar aqui, vocês também provavelmente viram, mas em síntese, para demonstrar que a Ucrânia, na verdade, foi um país inventado. Há que dizer aqui duas coisas preambulares sobre a Ucrânia, que é a Ucrânia, o sentido etimológico da palavra, eu já tinha escrito isto no Contra, é aquilo que nós em Portugal podemos chamar raia, ou seja, o ucraniano é basicamente um russo que vive na fronteira, ok? E depois há que dizer que Kiev é a cidade gênese do povo russo, que está na origem da Rússia atual. Okay? E o início do Estado centralizado, uma ideia de Estado centralizado russo, nasceu em Kiev em 862. E é aí que Putin começa a entrevista. Okay? E depois vem por aí fora, mas tipo, para chegar à conclusão. À conclusão de que a Ucrânia, como nação, digamos assim, na verdade é um produto fabricado historicamente por vários inimigos da Rússia, para enfraquecer a Rússia. Okay? Desde o Império Austro-Húngaro, antes a Lituânia, a Polónia, o Império Austro-Húngaro, a Alemanha nazi e agora os poderes instituídos no Ocidente estão a inventar esta nação para enfraquecer a Rússia. Okay? Esta é a tese de Putin. Com um parênteses aqui muito interessante, que é este. A dada altura, o Putin mostra-se perplexo quando portanto, da instauração do regime dos sovietes, o Stalin, e depois, ele não fala nisso, mas isto também tem a ver com Nikita Khrushchev, que era ucraniano. O Stalin forma ali uma república, a República Soviética da Ucrânia, a República Socialista Soviética da Ucrânia, anexando aquilo que era a Ucrânia, digamos assim, uns territórios que não têm nada a ver com a Ucrânia, nunca tiveram nada a ver com a Ucrânia, que foram tomados ao Império Otomano por Catarina a Grande. Ok? Ou seja, quando muito aquela malta, mesmo etnicamente, não tinha nada a ver nem com ucranianos, nem com russos, nem com o diabo que os carrega. Ok? E por razões que o próprio Putin diz não conseguir compreender, ele não consegue compreender porque é que isto aconteceu, esses territórios, portanto, a este da Ucrânia, junto ao Mar Negro, ali pelos lados da Crimeia, foram anexados à República Socialista Soviética da Ucrânia. Ok? Portanto, por um lado, a Ucrânia é um produto fabricado por inimigos ocidentais, mas por outro lado também intestinamente. Ok? Também intestinamente pelo regime soviético. Aliás, eu fiquei com a convicção que o Putin acha que tem, historicamente, a Rússia é inimiga dela própria. Mas já lá vamos. Pronto. Depois desta rábula que demorou meia hora
ele teve para ali a falar da história da Rússia, foi uma lição, um mestrado em História da Rússia, para o Tucker Carlson aprender qualquer coisa na vida dele. Lá o Tucker já estava em pulgas, porque, quer dizer, ele é um jornalista de escolástica anglo-saxónica que quer fazer perguntas rápidas e quer respostas assertivas às perguntas que ele faz. E o Putin sentou-se ali à frente dele com uma atitude não completamente convergente com a agenda do Tucker Carlson. O Putin não é um líder de argumento rápido e assertivo e o diabo. Ele gosta de explicar, gosta de ter tempo para se explicar. Provavelmente ele também não está muito habituado a explicar-se, aqui entre nós. Não é propriamente uma pessoa que não dá muitas entrevistas e a sociedade, a política, o jogo político russo não funciona como o ocidental. Então, as explicações do Putin, os argumentos do Putin saem naturalmente, mas demoram tempo e têm a ver com uma análise densa que ele faz das coisas e que nem sempre é escorreita. Okay? E o Tucker por várias vezes mostrou algum incómodo, alguma perplexidade com a forma como a entrevista estava a correr. Depois há aqui uma coisa que eu também notei, e o Tucker Carlson, na reação à entrevista, também disse isso, que e as pessoas, não sei se em Portugal nós temos consciência disto, mas historicamente os russos têm um problema com o Ocidente, que é, por um lado, têm um fascínio e são atraídos pelo Ocidente, mas por outro lado sentem que o Ocidente os trai constantemente. E isto não é de agora, isto já vem de Pedro Grande, pai, okay? Que é, há uma tentativa de ocidentalização da Rússia, mas que depois é atraída pelo Ocidente, que vê na Rússia sempre uma potência inimiga. E isto é um trauma complicado de gerir na Rússia. E o Putin, a espaços, mostrou nas entrelinhas que vive esse trauma e que sente esse trauma e que tem desgosto. Na verdade, tem desgosto. Tem desgosto com as constantes traições. Porque reparem, quando cai o Bloco Soviético, a ideia era que a Rússia ia entrar numa espécie de democracia liberal à russa, não é? E numa economia de mercado, e em certo sentido entrou. E portanto não havia razão para que o Ocidente continuasse a tratar a Rússia como inimigo. Agora a Rússia fazia parte do clube das nações civilizadas. O próprio Putin usa na entrevista este termo das nações civilizadas, o que é incrível. O homem fica absolutamente siderado quando começa a perceber que, mesmo depois do Império Soviético cair na rua, as nações ocidentais continuam a tratar a Rússia como um inimigo. E de tal forma, há aqui há um pormenor, ele conta uma história que é, ele recebe o Bill Clinton no Kremlin e pergunta-lhe isto. Então isso lá, então e se a Rússia fizesse parte da NATO? Se a Rússia fizesse parte da NATO. E o Bill Clinton, que, enfim, tinha muitas qualidades, muitas não direi, mas tinha algumas qualidades como político, foi apanhado de surpresa e provavelmente, para não ser muito antipático, disse: epá, não sei, tenho que falar com a minha equipa, mas talvez fosse possível. Quando a reunião termina, o Bill Clinton vai falar com a equipa que lhe diz: tu és maluco? Ok, meu, tu estás passado, nem pouco mais ou menos. Nem pouco mais ou menos, pá. Então olha lá, a Rússia é a nossa inimiga, a NATO existe para combater a Rússia, seja a Rússia comunista, seja nacionalista, seja o que for. Ok. Então, na reunião a seguir, o Bill Clinton teve de dizer ao Putin: não, afinal, isso está fora não está na mesa, não está em cima da mesa, isso. Está fora de questão mesmo. E tal. E isto é só um detalhezinho, não é? É uma pequena historieta, mas serve para partir o coração do Putin, não é? E isto já para não falar, pronto, depois nos constantes avanços da NATO, de um problema que eu por acaso fui apanhado assim de surpresa, porque não tenho grande conhecimento, ou nenhum conhecimento do que é que se passou em 2008 na Geórgia, mas para o Putin foi grave, e ele acusa a CIA e o Pentágono de apoiar terroristas na Geórgia e já nessa altura estarem interessados numa mudança de regime no Kremlin. Okay? Mas eu, sobre isto, não me posso pronunciar porque eu, sinceramente, sou ignorante destas circunstâncias. Mas, pronto, sentimos, de facto,
no Putin uma certa mágoa de não ter sido aceito, ele como líder e o país que preside, não ter sido aceito como ele gostaria de ter sido aceito pelo Ocidente. Depois, de uma maneira geral, pareceu-me um Putin muito interessado, muito ponderado, muito soft, sem grandes ataques diretos, sem grandes sarcasmos, nem ataques diretos ao Ocidente, mesmo em relação aos Estados Unidos. Algumas alfinetadas do género, mas porquê que os Estados Unidos estão tão interessados na Ucrânia quando têm problemas com a sua gigantesca dívida soberana, quando têm problemas na fronteira com o México e tal, mas não foi ofensivo de todo, nem sequer muito afinado de pontaria nos tiros que tentou dar, e que foram poucos e quase não se notou. A preocupação dele, fundamental aqui, foi justificar historicamente e depois também politicamente e geoestrategicamente porque é que desencadeou a operação militar na Ucrânia. E basicamente isso. Depois houve uma parte, o último terço da entrevista, já a conversa mudou para cultura, filosofia, religião, tecnologia. Muito interessante o alerta de Putin de que, à semelhança do que se fez com as armas nucleares, quando o mundo se apercebeu que podíamos estar aqui com um problema de extinção da espécie por causa dos armamentos nucleares, e ainda durante a Guerra Fria, chegou-se rapidamente aqui a uma mesa de negociações e a comunidade internacional procurou regular o desenvolvimento de armas nucleares e tudo isso. Putin, muito assertivamente e de uma forma muito inteligente, fez essa comparação com as tecnologias, por exemplo, de inteligência artificial e de engenharia genética contemporâneas. Ou seja, ele acha que elas são de tal forma ameaçadoras para o futuro da humanidade que o melhor é sentarmos a uma mesa e regular esta merda. Rapidamente. Okay? E isso pareceu-me, por acaso, esclarecido. E lá está. O Putin, eu tenho de confessar, é uma figura que eu admiro. Aliás, eu pergunto-vos que outro líder tem, assim, no mundo, já não digo no Ocidente, no mundo, que perca, acho que já disse isto, que perca meia hora a falar de história do seu país por uma entrevista de grande impacto mediático. Quer dizer, isto diz muito da pessoa. É uma pessoa que analisa profundamente as coisas, que não é parvo nenhum, não tem, não é agressivo, não é um belicista por natureza que nos tentam vender, nem de todo, e deu esta imagem de pessoa ponderada, tolerante, que foi levada pelo Ocidente a uma situação em que a guerra era inevitável. Ele até diz que se eu não lançasse esta operação militar, seria culpado de negligência perante os russos que estavam a morrer na Ucrânia. Okay. Por outro lado, pareceu receptivo. É muito estranho. O posicionamento do Putin nesta entrevista não compagina com a situação no terreno na frente de guerra. Porque a Rússia está, acho que já ninguém tem ilusões sobre isto, acho eu, ninguém minimamente informado tem a ideia de que a Ucrânia está a ganhar a guerra, não é? Acho que já ninguém tem essa ideia. A Rússia, mais tarde ou mais cedo, é uma questão de tempo e atrito até resolver aquilo, a não ser que, entretanto, a NATO ponha botas no terreno, não é? E aí a coisa ganha uma dimensão completamente diferente, mas se não houver uma intervenção direta das forças ocidentais, é uma questão de tempo até a Ucrânia depositar as armas aos pés do czar, não é? Mas a atitude de Putin durante essa entrevista não é de quem está numa posição de força na guerra, não foi. Foi uma posição de estou pronto a negociar, de uma atitude muito pouco beligerante, muito pouco arrogante, que nos deixa a pensar.
Eu sou franco, o que eu pensei é, será que este homem tem informação que nós não temos, informação de serviços secretos ou assim, de que de facto a NATO está a preparar um ataque e que as coisas vão de facto correr mal e está a tentar ainda assim levar o Ocidente a uma mesa de negociações? Porque toda a atitude dele me pareceu, dado o contexto daquilo que nós sabemos, bastante humilde. Estranhamente humilde. Ele fala inclusivamente naquele vergonhoso, infame episódio em que Boris Johnson foi à Ucrânia impedir que o Zelensky assinasse um acordo de paz logo no início das hostilidades. E fala disso com uma certa, lá está, com uma certa amargura. O Putin nitidamente não quer esta guerra. Eu quase diria que ele não quer ganhar esta guerra. Aliás, isso é uma sensação que eu tenho desde o princípio. Se o Putin fosse um criminoso de guerra, como é sempre acusado, e entrado pela Ucrânia assim a matar à séria, nunca o fez. Não o fará, em princípio. Não o fará, nitidamente. E é também para mim cristalino que isto é uma guerra que o incomoda, na verdade. Mas que ele não tem opção. Porque a NATO não pode estar na Ucrânia. Nisso ele é intransigente. Nisso, e depois de um outro pormenor que a mim sempre me custou um bocadinho a entender, não que não seja factual, mas que sempre me custou um bocadinho a entender a importância que o Kremlin dá a isso, que é a tal nazificação, a nazificação da Ucrânia. É verdade que há nazis ligados ao regime Zelensky, é verdade que há em certas zonas do país uma cultura, um culto de valores nazis e de heróis nazis. O Putin fala de que tudo o que os ucranianos conseguiram para construir uma identidade como são uma falsa nação, digamos assim, andaram à procura de valores para construir uma identidade e tudo o que conseguiram foi eleger como heróis nacionais uns gajos que colaboraram ativamente na extinção de judeus, de polacos e de russos no território ucraniano a quando da invasão nazi. E para ele é um ponto de honra, digamos assim, que não me parece que vá abdicar, de desnazificar a Ucrânia. Agora, é claro, desnazificar a Ucrânia não é propriamente algo que se possa fazer pelas armas, quer dizer, podem-se matar umas quantas brigadas nazis que andam para lá, é verdade, os tipos nazis armados e não sei o quê podem ser mortos, mas se o Putin não quer sequer chegar a Kiev, porque não faz parte dos objetivos militares da operação russa chegar a Kiev, isso também, quer dizer, vão morrer aqueles que morrerem na batalha, mas uma vez que cessa a operação militar, vai haver muito nazi ainda, não é? E o Tucker pergunta-lhe, então, mas como é que pensa fazer isso? Como é que pensa erradicar o culto nazi da Ucrânia? E ele aí respondeu de uma forma que eu acho inteligente e que é possível, mas lá está, mas não muito assertiva. O que ele disse foi na mesa das negociações, negociamos com os ucranianos que coloquem na legislação a proibição da atividade política ou de eleição de políticos relacionados com a ideologia nazi. Pronto. Enfim, houve aqui várias situações em que se estava à espera, talvez, de um líder russo um bocadinho mais agressivo, mas isso não aconteceu. E estas são as ideias gerais, acho que não me esqueci de nada, tinha aqui umas notas, acho que não me esqueci de nada. Foi de qualquer forma foram 2 horas bastante entretidas, claro. O Putin tem algum sentido de humor, e eles riram-se um com o outro várias vezes e tal, foi giro. Mas lá está, o Tucker Carlson saiu ele próprio sem saber o que pensar da entrevista. Ele confessou isso depois nos tais vídeos de reação que fez. Mas agora, em relação ao Tucker Carlson, há que lhe agradecer a coragem por este serviço público, porque ele conseguiu que muita gente no Ocidente tivesse acesso à versão, ao pensamento do Putin. Esta entrevista pode contribuir, ou no mundo normal contribuiria para um processo de paz, nitidamente. É pena que nós não vivemos num mundo normal, não é? Vivemos num mundo ao contrário, mas ainda assim pode ser uma variável que nos leva à paz. E pronto, e é isto.
tudo o que eu tinha para dizer. Tchau, tchau. Pensem com a vossa própria cabeça e mantenham-se dissidentes, ok? Tchau.